budismo é um dos sistemas de crença mais antigos do mundo. Budismo é religião e filosofia. Sua compreensão salva do sofrimento. Hoje em dia, é praticado por mais de 350 milhões de pessoas. Há muitas pessoas que se sentem atraídas por uma religião que valoriza o indivíduo humano. Eu vou viajar para as 7 maravilhas do mundo budista. 7 maravilhas que oferecem uma visão da longa e rica história do budismo. Em cada local, vou encontrar budistas que vão me ajudar a entender os diferentes conceitos que formam o núcleo da crença budista. Vou explorar como tudo começou, por onde o budismo se espalhou e alguns dos monumentos mais espetaculares construídos por budistas ao redor do mundo. E tentar descobrir o que há de tão atraente nessa filosofia para a humanidade há quase 2.500 anos. O número de budistas cresce continuamente a cada ano em todo o mundo e eu vou descobrir o porquê, enquanto conheço as 7 maravilhas modernas e também antigas do mundo budista. Aqui é o Nordeste da Índia, onde o budismo começou cerca de 500 anos antes de Cristo. Milhões de peregrinos vêm a este país e à cidade sagrada de Bodh Gaya para visitar o local onde um jovem príncipe indiano passou por uma transformação pessoal que mudou sua vida e ficou conhecido como Buda. Eu estudo o período da história em que o Buda viveu há mais de 20 anos, e simplesmente adoro porque foi uma época muito radical de verdade. Foi uma época em que homens como Buda e Sócrates na Grécia Antiga viraram o mundo das crenças de cabeça para baixo. Em vez de focar em tradição, convenção e rituais, eles lidavam com ética e as possibilidades da mente humana. E eu fico realmente especialmente fascinado em seguir o caminho do budismo porque, à medida que a filosofia percorreu 25 séculos, ela traçou uma rota que leva diretamente da sociedade antiga ao mundo moderno. Este é o Mahabodhi, o templo do grande despertar em Bodh Gaya, no nordeste da Índia, nossa primeira maravilha do mundo budista. A razão de Bodh Gaya existir é porque, há 2.500 anos, um homem teve uma revelação interna e pessoal enquanto estava sentado debaixo de uma figueira sagrada. É um começo muito silencioso e simples para terminar com tudo isso. Esse homem se chamava Siddhartha Gautama e, segundo nos contam, ele renunciou aos seus privilégios e à família para embarcar em uma busca rigorosa, uma jornada para compreender os desafios inerentes à condição humana, motivado pelo sofrimento, tristeza e privação que via ao seu redor. Foi uma jornada longa e difícil. Siddhartha abriu mão dos confortos do mundo material. Ele meditou por semanas a fio. Ele rompeu com o status quo em uma região que havia sido dominada pelos antigos deuses durante os 1000 anos anteriores. Finalmente, ele alcançou o Nirvana, o que traduzimos livremente como iluminação, e passou a ser conhecido como Buda ou Iluminado. O Buda, de acordo com as escrituras budistas, foi até este local e decidiu não se mover até encontrar uma resposta para o sofrimento do mundo. Foi aqui, em uma noite quente de primavera, há 2.500 anos, que o Buda veio se sentar. Dizem que durante toda a noite ele foi atormentado por demônios. Mas então, quando o sol começou a nascer no leste, ele encontrou a iluminação.
O templo de Bodh Gaya é a meca do budismo. É lá que, segundo a crença deles, o Buda alcançou a iluminação. E a árvore Bodhi, ou um descendente direto dela, ainda cresce lá. Por isso, os budistas vão até lá para relembrar o grande marco que foi a descoberta do Buda sobre a verdadeira natureza do universo. E, inspirados pelo exemplo do Buda, você encontra visitantes aqui de todos os cantos do mundo, vindos dos cerca de 90 países onde o budismo ainda floresce hoje. Bodh Gaya é um dos principais locais para todos os budistas do mundo. Ele funciona como um imã, como um ponto central para budistas de todo o planeta. Pode-se dizer que é exatamente o lugar onde o budismo começou. Não sou budista, mas se você perguntar a qualquer pessoa envolvida com o budismo, ela vai te dizer que é uma filosofia muito difícil de ensinar ou explicar e que a melhor forma de entendê-la é vivenciando. Então, ao experimentar o budismo, vou tentar chegar ao coração de uma filosofia que às vezes pode parecer complicada, distante, e vou começar pelos 3 princípios fundamentais do budismo, conhecidos como as 3 joias. A primeira é a vida e o exemplo do próprio Buda. Todos os budistas são incentivados a basear sua abordagem à vida na dele. O ponto mais importante no ensinamento do Buda e que o diferencia de forma clara e evidente de outras religiões é o fato de que o Buda ensinou que cada um de nós é inteiramente, completamente e unicamente responsável por nossas próprias vidas, por todas as nossas escolhas e decisões e também pela nossa própria salvação, pela nossa libertação espiritual. Ninguém mais pode ser responsável. Buda não reivindicou nenhum status divino, nem se apresentou como um salvador pessoal. Ele se autodenominava um guia e professor. Sua mensagem atraiu pessoas de todas as classes sociais na Índia Antiga, desde comerciantes e agricultores até a casta dos intocáveis. Durante seu processo de despertar espiritual, o Buda rejeitou vários aspectos do hinduísmo. Ele rejeitou alguns componentes filosóficos das crenças hindus. Ele também foi muito crítico em relação à posição dos brahmanes ou sacerdotes naquela época, que era uma posição bastante elitista. Ele também foi igualmente crítico em relação ao sistema de castas. Como resultado, ele se posicionou fora do sistema de castas. Buda passou seus anos restantes viajando por florestas densas, atravessando pomares de manga, de vila em vila. Os curiosos traziam comida e roupas para o filósofo e seu grupo de seguidores. E, em troca, ele os incentivava a reconsiderar o propósito e o sentido da vida, a recalibrar sua bússola moral. Embora o Buda não tenha estabelecido uma igreja ou um sistema de templos propriamente dito, com o tempo, os locais significativos de sua vida foram gradualmente transformados em santuários. Originalmente, Bodh Gaya era apenas um santuário pastoral demarcado por uma balaustrada de pedra cerca de 200 anos após sua morte. Mas, no século VI depois de Cristo, um templo completo, o Templo Mahabodhi, passou a marcar o local. Mas, 400 anos depois que o primeiro templo foi construído aqui para a adoração da árvore Bodhi, ele foi substituído por esse tipo de templo, erguido para abrigar a imagem icônica do Buda, que já havia se popularizado naquela época. O templo, especialmente o Templo Mahabodhi, representa o quão importantes eram os templos budistas e como, sabe, essa ideia de construir um templo para abrigar estátuas começou aqui. O budismo atravessou os séculos e, talvez inevitavelmente, ele passou a assumir mais o aspecto de uma religião, com templos, peregrinos e uma hierarquia religiosa. Você poderia facilmente confundir o budismo com uma das grandes religiões centradas em Deus do mundo, mas existe uma diferença fundamental. Ao colocar tanta ênfase em um sistema de moralidade pessoal e romper com as convenções, tradições e rituais do passado, de muitas maneiras, Buda foi um daqueles homens que nos deram um mundo moderno.
E embora ele nunca tenha negado a existência de deuses, ele simplesmente disse: você não precisa depender dos deuses para que tudo fique bem. De acordo com fontes budistas, após ter plantado uma nova visão de mundo radical, o Buda morreu aos 84 anos. Seu corpo foi cremado, mas seus ossos permaneceram intactos. Eles foram distribuídos entre as várias tribos, governantes e reinos que estavam começando a seguir o caminho budista e que homenagearam seu fundador construindo monumentos ou estupas sobre seus restos mortais. Em Katmandu, a capital do Nepal, está a estupa de Bodhanath, nossa segunda maravilha do mundo budista. Ela foi construída pela primeira vez no século V ou início do século VI depois de Cristo, sendo depois reconstruída e restaurada várias vezes. Finalmente, tornou-se esse enorme túmulo fechado no século XIV. É a maior do subcontinente indiano, um lugar sagrado para milhares de budistas em todo o mundo. Aqui em Bodhanath, vou descobrir mais sobre as 3 joias do budismo. O budismo consiste, para os budistas, em 3 coisas que eles chamam de as 3 joias, e essas 3 coisas estão intimamente conectadas. A primeira é o Buda, o fundador da religião deles. A segunda é chamada de Sangha, que é a comunidade de monges e monjas. A terceira é chamada de Dharma. O Dharma se refere à pregação, ao ensinamento do Buda. Em outras palavras, é o que o Buda descobriu, e também é a verdade. Enquanto você caminha ao redor do Bodhanath aqui, você sempre tem a sensação de que está sendo observado. E isso porque os olhos oniscientes do Buda estão sempre olhando para você. Aquele rabisco no meio do rosto dele, aliás, não é o nariz dele. Na verdade, é o caractere sânscrito para o número 1, para representar um tipo de unidade na fé budista. Uma coisa que você não vai encontrar representada lá em cima são as orelhas do Buda, e há um motivo específico para isso. Dizem que o Buda afirmou que nunca queria ouvir que estava sendo adorado. E claro, é isso que torna o budismo tão único. Esta é uma religião sem uma figura central de autoridade. Em vez disso, existe apenas esse credo de que o homem é seu próprio senhor e mestre, que a própria humanidade pode controlar o destino da humanidade. Não é uma religião ateísta, porque eles acreditam na existência de deuses, anjos e afins, mas simplesmente não acreditam que esses seres tenham controle do universo e, portanto, não podem nos salvar do sofrimento. Eles próprios precisam ser salvos do sofrimento, de um tempo futuro em que deixarão de ser deuses e se tornarão seres vulneráveis à dor e ao sofrimento. No Stupa de Bodhanath, uma das muitas pessoas que vem para circundar e prestar seus respeitos ao Buda é Anishoin, uma monja budista famosa em todo o Nepal por sua doce voz de cantora. Ela é, na verdade, conhecida como a monja cantora. Este é um lugar de muita espiritualidade, como consideramos. É um lugar sagrado e acreditamos que todas as grandes relíquias dos Budas estão neste stupa e ocupam um lugar religioso muito especial. E todas as pessoas que vêm aqui estão sempre recitando mantras e realmente focadas na meditação. Elas fazem a circunvalação, prostrações para manter a saúde física em dia e a mente com a energia limpa, entoando mantras e também fazendo preces. Então, é uma tentativa de se colocar em uma disciplina positiva muito boa. Este é um lugar extremamente abençoado. Anne é originalmente do Tibete. Milhares de budistas tibetanos agora vivem no Nepal como refugiados. A vertente do budismo aqui é tanto tibetana quanto nepalesa. A flexibilidade e a diversidade sempre foram uma das forças do budismo. O próprio Buda disse que não deveria haver uma única língua oficial do budismo. Em vez disso, os budistas são encorajados a focar na relevância universal da sabedoria do Buda. Há algumas pessoas aqui que vão te dizer que, enterrado profundamente nesse stupa, existe um fragmento do osso do Buda. Agora,
Não temos certeza se algum dia realmente vamos conseguir provar isso, mas o que é certo é que este é o maior stupa de todo o Nepal e um dos maiores do mundo. E ele é imensamente impressionante. Mas você sabe o que é significativo sobre ele? Na verdade, não é como ele parece, mas o que ele significa, porque isso foi construído para representar algo muito especial. Para os homens que criaram isso, não era nada menos do que uma encarnação da mente do Buda. O simbolismo da stupa é muito interessante porque ela reúne os elementos terra, água, fogo, vento e espaço, sabe? Diferentes formas que representam esses elementos e os coloca em uma espécie de forma estética ideal. Então, a ideia é que a mente budista é a consciência de que o universo é o ambiente ideal para que um ser humano alcance a liberdade do sofrimento. Ao redor do Buda reuniram-se homens que compartilhavam com ele uma visão e um objetivo em comum. Gradualmente, esse grupo passou a se tornar uma comunidade formalizada, um corpo que recebeu seu nome dos antigos conselhos aristocráticos da época, a Sangha. A Sangha budista tornou-se uma tradição monástica, composta por monges e monges ordenados, e é uma das 3 joias do budismo. Minha primeira experiência com a Sangha aconteceu em um horário que parecia totalmente impróprio. Em Bodanarthi, todas as manhãs, logo após o amanhecer, monges de todas as idades se reúnem para realizar o primeiro de muitos rituais do dia. A Sangha é uma das organizações espirituais mais antigas e ativas continuamente no mundo. O que está sendo recitado aqui é um Tarapuja, canto que busca garantir libertação. E isso é interessante porque Tara é considerada uma manifestação feminina da sabedoria budista, algo incrivelmente poderoso. Isso não é apenas uma ideia abstrata de sabedoria. Acredita-se que isso possa ser curativo, podendo até ser mais forte que a própria medicina. A Sangha inclui mulheres e foi criada para permitir que aqueles que desejam pratiquem os ensinamentos budistas. Um ambiente disciplinado e o máximo de tempo possível para focar nas ideias do filósofo, livre das responsabilidades e distrações de um estilo de vida doméstico ou convencional. A alguns quilômetros de Kathmandu, Freira Cantora dirige seu próprio convento. É um refúgio para meninas, muitas com apenas 10 anos de idade. A idade em que ambos os sexos podem iniciar a vida de noviço budista. Kadasun, Mahara, Aora. Aqui eu tenho, na maioria, meninas de famílias que estão enfrentando algumas dificuldades. Obviamente, a pobreza. E outra coisa é que os pais são muito ignorantes. Se deixam levar pelo comportamento alcoólico também, comportamentos muito abusivos, e que não acham que é bom mandar as filhas para a escola. Então eu tento reuni-las aqui e dar a elas o máximo que eu posso oferecer. Foi polêmica, para a época, a inclusão de mulheres na Sangha. O budismo permitiu que mulheres se tornassem monjas para levar uma vida dedicada ao desenvolvimento espiritual, como os monges budistas. Espera-se que as monjas permaneçam celibatárias, puras, já que elas são uma das 3 joias do budismo, não apenas soldados rasos budistas, mas uma encarnação do próprio sistema de crenças. Então, eu aprendi sobre 2 das 3 joias do budismo, a Sangha e a vida do budista. Mas e quanto à terceira joia, o Dharma ou os ensinamentos? Talvez você possa me ajudar um pouco. Como você descreveria o Dharma? O que o Dharma significa para você? De acordo com o meu entendimento, o que é o Dharma? É fazer tudo o que você faz. De forma muito prática, habilidosa, para o benefício de todos os seres. Sem causar nenhum dano. E para o bem-estar de todos, incluindo a si mesmo e a todos. Isso é Dharma.
Dharma não é hindu, budista, Sikh, islâmico ou jainista. Dharma é a pureza da mente. Dharma é paz e felicidade, é isso. Dharma significa a pureza do coração. Dharma significa a paz. E Dharma significa o bem-estar de toda a sociedade humana. Existem maneiras especiais de alcançar o Dharma? Existem regras e regulamentos que mostram o que fazer? Nós aprendemos o que causa sofrimento, o que pode causar sofrimento e também como evitar causar sofrimento na vida, na própria vida e nosso próprio caminho. E quando você coloca esses ensinamentos em prática, eu acho que isso é o que realmente contribui para o próprio bem-estar e para o bem-estar dos outros, e acredito que isso é considerado Dharma. No contexto budista, a palavra Dharma se refere, acima de tudo, aos ensinamentos do Buda, conforme ele os redescobriu no processo de seu progresso rumo à iluminação. Realidade do Dharma. Que te mantém livre do sofrimento é o quê? Eles tiram da raiz da palavra Dharma, que significa sustentar, e o Buda disse, o Dharma sustenta um ser livre do sofrimento. Vindo aqui para o Nepal, tem sido relativamente fácil identificar duas das joias das 3 joias do budismo. O próprio Buda, tantas ideias sobre ele quanto sua imagem, estão absolutamente em toda parte, assim como a Sangha. Aqui em Katmandu, há monges e monjas em cada esquina. Mas o que tem sido mais difícil de identificar é o próprio Dharma, o sistema de crenças, a filosofia, a religião, seja lá como você queira chamar, do budismo. Talvez seja irrealista da minha parte esperar que exista uma única definição para um conceito tão amplo. O próprio Buda disse que o Dharma era como o sal dos oceanos do mundo, um sabor universal. Então, o Buda sugeriu que o Dharma poderia ser experimentado em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Mas a questão para mim, como historiador, é como esse sabor do Dharma budista pôde se tornar universal, na prática, como o budismo se estabeleceu como um sistema de crenças global. Os ensinamentos do Buda eram carismáticos e radicais para a época, mas, como acontece com todas as grandes novas ideias, eles precisavam de um movimento popular de apoio, de um patrono, ou de ambos, para realmente ganhar força e decolar. Embora houvesse interesse popular no que ele tinha a dizer, foi cerca de 200 anos após a morte do Buda que o budismo recebeu um grande impulso. Em 250 a.C., o implacável e todo-poderoso imperador Ashoka, que controlava a maior parte da Índia antiga, tornou-se o maior aliado do budismo. Ashoka era assombrado pela vingança que havia derramado em sua ascensão ao poder, e decidiu se voltar para o bem. E, para realizar essa missão, ele promoveu vigorosamente os ideais budistas por todo o subcontinente indiano. De acordo com a tradição budista, nos séculos seguintes ao patrocínio das ideias de Buda por Ashoka, a filosofia evoluiu para pelo menos 18 escolas diferentes. Uma delas, a Theravada, ainda sobrevive hoje e está principalmente associada ao sul e sudeste asiático. Outra passou a ser chamada de Mahayana, o grande veículo ou caminho, hoje mais frequentemente encontrada no norte e leste da Ásia. Ashoka, ao adotar o budismo, deu uma ênfase especial às consequências de suas ações, ao que pensava e a como vivia no mundo, ao seu karma. Karma é uma palavra bem conhecida no Ocidente hoje em dia. Ela tem suas raízes nos sistemas de crença indianos antigos. Mas o valor do karma tornou-se um conceito fundamentalmente importante no budismo e é algo que vou explorar no Templo do Dente, em Kandy, no Sri Lanka, nossa próxima maravilha do mundo budista. Os
budistas do Sri Lanka acreditam que a relíquia do dente foi trazida para o país por volta de 300 a.C. Proteger a relíquia tornou-se responsabilidade dos reis e, ao longo dos anos, a custódia da relíquia passou a simbolizar o direito de governar. Disse que Buda deixou 2 legados para gerações futuras: o corpo de seus ensinamentos, o Dharma, e também relíquias de seu próprio corpo físico, que agora estão espalhadas em santuários por todo o mundo. E uma das mais preciosas relíquias está cuidadosamente guardada aqui, neste famoso Templo do Dente. Essa relíquia torna a presença do Buda mais concreta para as pessoas, então isso lhes dá um poder. Na verdade, muitos templos budistas ao redor do mundo budista possuem pequenas relíquias, um pedaço de osso ou algo assim. Assim como na Europa, onde há relíquias dos santos. Então, é uma forma de tornar a presença da pessoa mais imediata. Isso faz com que o templo tenha mais poder como um ímã para atrair o devoto. O santuário fica bem no centro de um pátio pavimentado. O teto é decorado com pedras da lua e desenhos florais. Há relevos de marfim nas portas. A câmara interna contém a relíquia do dente e outros objetos sagrados. E ao redor, há um corredor pintado com cores vivas. Monges realizam cultos diários na câmara interna do templo. Rituais são realizados ao amanhecer, ao meio-dia e à noite. O dente fica nesta câmara superior, em um relicário de ouro, e só é revelado a poucos escolhidos. A relíquia sagrada é simbolicamente banhada com uma preparação herbal feita de água perfumada e flores aromáticas. Acredita-se que essa água sagrada possua propriedades curativas e ela é distribuída entre os presentes. Uma vez por semana, mães se reúnem no templo com seus bebês. Todos esses pequenos bebês estão esperando para serem levados até o sacerdote e receberem sua bênção, para que tenham o poder de Buda com eles pelo resto de suas vidas. Eles recebem um pequeno pedaço de fio branco para enrolar no pulso, o que simboliza que o Buda estará com eles a partir de agora até o fim de suas vidas. E acredita-se que é extremamente importante que eles recebam a bênção do Buda logo nesse início, porque tudo que fizerem a partir de agora, todas as suas ações intencionais, o que pensam, o que dizem e o que fazem, seu karma vai influenciar como eles renascerão na próxima vida. Karma é um dos principais conceitos do budismo. É a crença de que qualquer uma de nossas ações intencionais, tanto em pensamento quanto em ato, será refletida por algo semelhante acontecendo conosco no futuro. Então, se você machuca alguém, alguém vai te machucar. Esse princípio de causa e efeito pode trazer consequências boas ou ruins, dependendo do que você fez. Como os budistas acreditam que temos muitas vidas, esse karma bom ou ruim pode gerar consequências tanto ao longo desta vida quanto por muito tempo na próxima. Karma é o que você faz. A palavra literalmente significa feito ou ação. Mas o Buda disse que todo karma que de fato importa é aquele que é considerado moralmente bom ou moralmente ruim, e você tem a responsabilidade de decidir o que fazer. Agora, devemos lembrar que, para os budistas, sua vida continua além do que normalmente pensamos como esta vida. Na verdade, você renasce um número infinito de vezes até conseguir colocar um fim nisso. Os budistas usam uma metáfora para ajudar a explicar o que é o karma. Eles dizem que, se você plantar sementes de cardo, não pode esperar que cresçam macieiras. E isso é muito claro. É o princípio básico de causa e efeito. E, como historiador, eu sei que esse princípio tem validade real. Nós todos somos afetados pelo nosso passado. E nosso passado e nosso presente juntos moldam o nosso futuro. Então,
Quando Buda disse que devemos estar atentos às nossas ações intencionais, ao nosso karma, e que nossa maior autoridade é a nossa consciência, ele estava fazendo muito sentido. E ele também estava esclarecendo algo sobre o que significa ser humano. Claro, a questão é que o karma pode ser tanto bom quanto ruim. E no Sri Lanka, as consequências da ação e reação, de causa e efeito, foram brutalmente testadas nos últimos anos. Por quase 3 décadas, o país esteve preso em uma violenta guerra civil na qual cerca de 100 mil pessoas foram mortas. O Sri Lanka está apenas agora emergindo desse conflito debilitante entre a minoria Tamil hindu e a maioria singalesa budista. O Templo do Dente foi gravemente atingido e parcialmente destruído durante a guerra. Agora ele foi totalmente restaurado. Os budistas acreditam que esse ciclo de morte e destruição pode ser quebrado. Eles afirmam que, ao seguir um determinado caminho, é possível escapar de um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento, que no budismo tem um nome, Sansara. E Sansara é o conceito que vou investigar agora enquanto sigo para a próxima maravilha do mundo budista. Uma vez, que as ideias budistas floresceram no Sri Lanka, os monarcas singaleses enviaram emissários para reinos vizinhos no Sudeste Asiático para levar a mensagem budista. No século XI, o budismo Theravada já estava bem estabelecido na Tailândia. E aqui em Bangkok, cerca de 90% dos tailandeses agora são budistas. O motivo pelo qual o budismo prosperou de forma tão vigorosa e persistente aqui é porque, desde o início, contou com o apoio dos reis tailandeses. Um rei aqui pode aspirar a se tornar um próprio Buda, e houve um rei que, na verdade, foi monge por 25 anos antes de subir ao trono. Toda vez que a família real constrói um novo palácio para si, ela também constrói ao lado um mosteiro e um complexo de templos como um tipo de sinal externo de sua retidão e compromisso com a causa budista. E aqui em Bangkok, o complexo de templos certamente é digno de um rei. Este é o Wat Pho, nossa próxima maravilha do mundo budista. É o maior e mais antigo complexo de templos de Bangkok. É o lar de mais de 1000 imagens de Buda. O complexo inclui um templo, um mosteiro em funcionamento e um grande pátio com uma floresta de estupas repletas de delicados motivos de lótus feitos à mão. E escondido dentro de seu próprio salão palaciano, o Buda reclinado dourado. O Buda dourado tem 43 metros de comprimento e 15 metros de altura. Iniciado em 1788, levou mais de 5 anos para ser construído. Esta é uma das obras de arte monumental mais impressionantes e de tirar o fôlego que já vi. Tenho que dizer, adoro a sua ousadia. Adoro o fato de que ela diz, olhe para mim, veja o que a humanidade pode fazer quando manipula matérias-primas para criar algo belo. Aqui, foram usados milhares de fragmentos de madrepérola e 153 placas de ouro. Mas o que não me parece que ela diga que está é uma encarnação do caminho do meio, aquela noção budista essencial de que extremos e excessos devem ser evitados a todo custo. Porque não há dúvida de que isso é algo opulento. É enorme, é deslumbrante e muito sensual. Na história da Tailândia, existem muitos Budas reclinados em grande escala, de grande porte, construídos por toda a região central do país. Construir um Buda reclinado certamente não é um processo trabalhoso e complexo, pois, como se pode imaginar, a maioria desses Budas impressionantes não é feita por fundição tradicional.
Eles são feitos de tijolos, gesso ou cimento. É considerada uma imagem extremamente respeitável e importante, então precisa ser decorada com materiais muito valiosos e especiais. E, claro, o material mais valioso para decorar a imagem do Senhor Buda deve ser o ouro. O ouro, no budismo, simboliza o sol ou o fogo. O mais valioso dos metais, ele recebe um status sagrado por sua associação com Surya, o deus do sol do panteão hindu. Para os budistas na Tailândia e em outros países do sul da Ásia, o ouro é um elemento que representa homenagem. Um presente de ouro é a demonstração máxima da piedade de alguém. O ato meritório de colocar folhas de ouro na superfície da pele do Buda serve para homenagear o Buda vivo, que, segundo eles acreditam, possuía uma espécie de aura ou brilho dourado. Mas o ouro e sua associação com riqueza e poder também são formas pelas quais os monarcas tailandeses usaram uma piedade ostentosa para criar uma forte relação entre as ideias de Buda e o poder do Estado. Foi o rei Rama III quem mandou restaurar de forma opulenta a estátua do Buda reclinado, no auge de seu reinado, em meados do século XIX. É chamada de posição do leão. Então ele estava deitado ali na posição do leão enquanto se preparava para morrer. É descrito que ele se deitou sobre o lado direito e apoiou a cabeça na mão direita. Há um motivo para esse Buda ter um sorriso tão sereno. É porque ele alcançou a iluminação, o Nirvana. Isso significa que ele escapou do que os budistas chamam de samsara, um ciclo interminável de vida, de nascimento e morte, de paixão, desejo e ilusão que só pode levar à dor e ao sofrimento. Samsara, na prática, constitui um ciclo de nascimento e renascimento. Enquanto estivermos em Samsara, renascemos inúmeras vezes, passando de uma existência para outra. Podemos renascer como um ser humano, como uma divindade, ou você pode renascer como um animal, e assim por diante. Me diga o que você acha que é Samsara. Para mim, não é só uma imagem física, sabe? É realmente o ciclo de nascer, envelhecer e morrer. Para mim, tem algo a ver também com o estado mental, que você precisa lidar com suas emoções ruins. Se você tem problemas, sente sofrimento, sente que fica frustrado, não sabe como lidar com isso. Mas isso é só um pequeno exemplo. Então coisas ruins acontecem com você e continuam acontecendo sem parar, sabe? Você não consegue encontrar paz ou felicidade verdadeira. Roda da vida é uma representação visual comum no budismo. Na época em que Buda começou a ensinar, muitos entendiam a vida como um ciclo implacável onde todos nasciam, envelheciam, morriam e renasciam em outra vida. Era um pântano eterno do qual não havia saída. Mas Buda sentiu que era possível escapar. Ele ensinou que, por meio das próprias ações, do karma e de um modo de vida caracterizado por sabedoria, moralidade e compaixão, através da meditação e do triunfo da mente sobre o desejo, a ânsia e o excesso, era possível alcançar a iluminação, o Nirvana. Ele acreditava que essa iluminação permitiria que pessoas comuns se libertassem do samsara. Essa ideia dá aos funerais budistas um caráter distinto. Os presentes lamentam sua perda, mas também têm esperança de que, graças ao bom karma de seu ente querido, o falecido esteja pelo menos um passo mais próximo da iluminação, que tenha a chance de renascer como um ser melhor que, um dia, possa escapar do samsara. O que vai, volta. É nisso que eu acredito. Este corpo é como uma casa que a gente aluga por um tempo. Depois que morremos, precisamos encontrar um novo lugar para viver. É impermanente, é só temporário. Então, bons budistas acreditam que devemos fazer o nosso melhor nesta vida para garantir um lugar melhor depois que morrermos.
Os budistas dizem que existe apenas uma única maneira correta de se libertar do samsara, de eliminar completamente os desejos, as paixões e também as distrações da vida cotidiana, ou seja, tudo aquilo que nos prende ao mundo material. Agora, claro, isso é muito fácil de dizer e muito difícil de fazer. Então, ao longo dos séculos, os budistas empregaram métodos rigorosos e específicos para se libertar de tudo isso, dos problemas e das tentações do mundo real, e para se colocarem no caminho da iluminação, do nirvana. E isso é o que há de realmente radical no exemplo do Buda. Sua crença de que cada um de nós tem a capacidade de alcançar a libertação, de atingir a nossa própria iluminação. O Buda levou anos para chegar a essa crença radical, ideias que ele desenvolveu por meio de sua própria experiência pessoal. Em especial, uma forma intensa de meditação. E é a meditação budista que eu vou experimentar agora em nossa próxima maravilha do mundo budista. O budismo continuou a se espalhar ao longo do período medieval. No século XIII, o budismo estava florescendo no Reino Khmer, que hoje é o Camboja. Os complexos de templos aqui em Angkor são a nossa quinta maravilha. Angkor Wat começou como complexo palaciano sagrado de um imperador Khmer que, na verdade, preferia o hinduísmo às ideias budistas. Esses não são apenas edifícios com uma grande ambição. Todo complexo é considerado uma representação simbólica da cosmologia hindu. O templo original, antigo, homenageava o deus hindu Vishnu e encarna o centro do universo físico e espiritual, uma montanha mítica. Uma série de 5 muros retangulares representa outras montanhas, e os fossos aqui evocam o oceano cósmico. Este lugar exala uma combinação única e fascinante de poder terreno e divino, demonstrando claramente a profunda e estreita relação de respeito e influência mútua entre deuses e reis, que aqui se faz sentir de maneira marcante. E claro, foi a crença nessa relação que realmente inspirou a criação desse complexo em primeiro lugar, mas, para algumas pessoas, isso era simplesmente exclusivo demais, hierárquico demais, e o budismo ofereceu uma solução. Foi o imperador Khmer Jayavarman VII que se converteu ao budismo, e seu governo marcou uma linha divisória clara com o antigo passado hindu. Antes de 1200, a arte nos templos retratava principalmente cenas do panteão hindu. Após sua conversão, cenas budistas começam a aparecer como motivos padrão. Durante seu reinado, houve um foco na construção de bibliotecas, moradias monásticas, obras públicas e outros projetos terrenos acessíveis ao povo comum. Assim, a história do Camboja toma um rumo mais humanista e, à medida que o budismo ganha popularidade, você encontra imagens de Buda e seus seguidores surgindo por toda parte na arquitetura, nos portões, nas paredes e nos templos. Agora, Angkor está mostrando ao mundo um rosto mais humano. O complexo de Angkor é um exemplo primordial do estilo clássico da arquitetura Khmer. No século XII, os arquitetos Khmer já eram habilidosos e confiantes na alvenaria, revestindo os monumentos com blocos de arenito intrincados. Angkor Wat é famoso pela harmonia de seu design de classe mundial. Arquitetonicamente, torres em forma de botão de lótus são características. Meias galerias ampliam os corredores, outras galerias conectam recintos e terraços aparecem ao longo dos principais caminhos do templo. As paredes são decoradas com baixos relevos que mostram figuras mitológicas hindus e cenas narrativas detalhadas. Esta aqui retrata a agitação dos oceanos. Outros elementos do design foram destruídos por saques e pela passagem do tempo. Eles incluíam estuque dourado, ouro em algumas figuras e painéis de teto e portas ricamente entalhados. Este era o maior edifício sagrado do mundo.
Embora hoje haja uma beleza estranha e decadente neste lugar, você precisa tentar imaginá-lo em seu auge. Todo esse trabalho em pedra teria sido pintado com cores vivas, e neste corredor haveria centenas de estátuas de Buda feitas de ouro precioso. A luz das estátuas teria sido refletida de volta pelas paredes, que estariam cravejadas de esmeraldas, safiras e rubis. E do lado de fora, haveria multidões de monges, de olhos fechados em meditação, com os rostos iluminados pelo brilho das tochas feitas de resina da selva. Como o budismo é, antes de tudo, um sistema educacional, a meditação é um componente fundamental desse sistema. A meditação é o caminho para você se tornar visceral e diretamente consciente de todas essas conexões profundas e interligações com o universo, e é preciso se tornar diretamente consciente disso para se libertar do controle dos processos inconscientes. E essa liberdade é a libertação. Essa liberdade é o Nirvana. Fui convidado por um grupo de monges budistas em treinamento para experimentar a meditação por mim mesmo. Os membros da Sangha podem passar horas todos os dias meditando. A maneira como eles se sentam, a posição das mãos, é copiada da prática do próprio Buda. Eles ficam imóveis e se concentram na respiração, sem fazer nada para alterar o modo como respiram, sem se preocupar se estão fazendo certo ou errado, esvaziando a mente de pensamentos, de sentimentos de medo e raiva, das distrações do mundo exterior. Apenas seguindo a respiração e tornando-se um com cada inspiração. Não posso dizer que consegui bloquear completamente o som do mundo ao redor, e realmente parece muito difícil ficar tão imóvel por tanto tempo. Mas, se alguém me perguntasse se há alguma raiva na minha mente ou no meu coração agora, eu sinceramente teria que dizer que não há absolutamente nenhuma. O Cânone Pali aconselha que existem lugares especialmente bons para meditar. Uma montanha, uma encosta, uma caverna de pedra, um cemitério, um campo aberto, uma floresta aberta, a raiz de uma árvore no meio da selva. E este lugar certamente se encaixa em alguns desses critérios. Mas tenho que dizer, acho que provavelmente vou continuar meditando do meu próprio jeitinho por um tempo, e ainda não estou pronto para fazer a respiração profunda na posição de lótus. Mas ainda assim, tenho um enorme respeito pela prática da meditação, principalmente porque é um voto firme de confiança no poder da mente humana. Isso sugere que, para transcender as dificuldades deste mundo, não precisamos apenas recorrer a uma autoridade divina superior, mas podemos olhar para a nossa própria consciência. Bem, certamente o povo do Camboja teve mais motivos do que a maioria para buscar recursos internos para lidar com os problemas que o mundo lhes impôs. O Camboja sofreu algumas das piores violências e genocídios do século passado. Entre 1968 e 1976, mais de 3 milhões de cambojanos foram mortos na guerra que envolveu o Vietnã e outros países do Sudeste Asiático. Depois disso, veio o terror e o genocídio desencadeados pelo Khmer Vermelho, um movimento comunista que governou o Camboja por 4 anos. O Khmer Vermelho foi especialmente cruel com o budismo. Milhares de monges foram massacrados, mosteiros foram destruídos e, se as pessoas tentavam manter suas crenças, muitas vezes eram torturadas e mortas. Mas, aos poucos, à medida que o pesadelo começa a desaparecer, o budismo está voltando a se firmar por aqui. E quando você vem a Angkor, encontra pequenos santuários ativos como este, escondidos em cantos. No Camboja, o budismo está lentamente retomando seu lugar. Este país, que passou por horrores tão grandes, agora está em paz. E Angkor, que foi brutalizada pelo regime do Khmer Vermelho, agora voltou a ser um destino turístico mundial. Tem sido muito emocionante vir aqui ao Camboja, porque este lugar foi palco das reviravoltas mais dramáticas na história do budismo.
Durante séculos, o budismo foi a filosofia escolhida tanto pelos reis quanto pelo povo. Então, devido aos horrores do Khmer Vermelho, houve a possibilidade de que ele fosse praticamente erradicado da noite para o dia. Mas, aos poucos, lentamente e de forma suave, ele está ressurgindo. E há até mesmo a possibilidade real de que este lugar, que já foi o maior e mais ativo complexo budista do mundo, volte a ser assim em algum momento no futuro. Enquanto no Camboja o budismo está emergindo da escuridão do regime do Khmer Vermelho, o budismo na China continental e aqui em Hong Kong também está se reafirmando, uma tradição antiga reaparecendo na sociedade moderna. O budismo está em ascensão mais uma vez. Em parte, talvez porque sua atitude positiva parece se encaixar bem em uma superpotência emergente. Particularmente popular é a forma Zen do budismo. Não é surpresa, já que o Zen, embora hoje seja normalmente associado ao Japão, teve sua origem na China. E eu vou explorar o Zen em um dos lugares do mundo onde ele é mais vigoroso, Hong Kong. Nossa sexta maravilha é o Buda gigante que observa esta grande cidade asiática. Esta enorme estátua de bronze foi concluída em 1993. Ela simboliza a relação entre o homem e a natureza, as pessoas e a religião. Bem, a construção do Buda gigante em Hong Kong foi uma reafirmação de uma antiga tradição budista de construir imagens budistas massivas. E os monges que iniciaram o projeto em Hong Kong tinham visitado o Japão e vários locais na China continental, onde viram imagens medievais gigantes de Budas, e era isso que eles estavam tentando recriar em Nantou. É a única estátua de Buda que fica voltada para o norte, em direção a Pequim, e recebe o nome de Tiantan, em homenagem ao Templo do Céu naquela cidade. Quando o budismo começou, parece que as pessoas ativamente optaram por não representar o Buda de forma figurativa. Mas então, à medida que a filosofia passa por regiões como o Afeganistão, que tinha uma influência grega muito forte graças à invasão de Alexandre o Grande, passa a ser comum representar o Buda em forma humana. Agora, quando o sistema de crenças entra na China, uma nova tradição ganha popularidade. Não apenas representar o Buda em forma humana, mas fazer isso em uma escala monumental. E essa é uma forma de arte que agora está sendo revivida aqui em Hong Kong. Tudo nessa estátua tem um significado. O Buda está sentado na posição de lótus, o que mostra que ele era como a beleza de uma flor de lótus surgindo das águas lamacentas de um lago. Seu rosto tem aquele formato redondo e bonito, que supostamente reflete a perfeição da lua. E sua cabeça é arredondada, o que nos mostra o quanto ele é sábio. E as mãos dele são interessantes porque a mão direita está levantada em um gesto de bênção. Esse é o voto do Buda de que ele vai libertar o mundo inteiro do sofrimento. E no peito dele tem aquele símbolo chamado suástica. Agora, claro, a suástica foi infelizmente apropriada pelos nazistas, mesmo eles tendo usado o símbolo invertido. Mas, na verdade, o que ela significa é o poder do universo. Então isso nos mostra que a compaixão e a sabedoria do Buda estão disponíveis para todos. A estátua do Buda está sentada em um trono de lótus sobre um altar. Ela é cercada por 6 estátuas menores de bronze. Elas são mostradas oferecendo presentes como frutas e incenso, presentes que simbolizam diferentes aspectos da filosofia budista, todas virtudes necessárias para alcançar a iluminação. O grande Buda faz parte do complexo do mosteiro e templo Kolin, fundado há quase 100 anos por 3 mestres Zen.
O Zen se desenvolveu como uma vertente do budismo Mahayana, a escola de budismo praticada na China e em outros países do norte da Ásia. Os budistas Zen acreditam que todas as pessoas possuem as qualidades que o Buda tinha e enfatizam que essas qualidades podem ser desenvolvidas e não eram exclusivas do Buda. O objetivo do Zen é descobrir essa qualidade dentro de cada pessoa por meio da meditação e da prática dos ensinamentos do Buda. A meta final é se tornar um Buda completamente iluminado. A meditação sempre foi central no budismo, mas aqui na China nasceu um novo tipo de meditação que recebeu seu nome de uma palavra sânscrita, dhyana, que na verdade é muito difícil de traduzir, mas significa um tipo de estado mental alerta e produtivo. Na China, foi chamado de Shan, e quando chegou ao Japão, tornou-se Zen. É uma escola do budismo que dá uma enorme ênfase a certos tipos de prática meditativa. O que você tenta fazer é simplesmente esvaziar sua mente. Existe uma espécie de ideologia de que o pensamento racional não vai te levar à iluminação ou ao nirvana. Ela é praticada aqui, em um pequeno mosteiro isolado, a poucos minutos do Buda gigante. A meditação formal e silenciosa é central no Zen e é praticada tanto pelos leigos quanto pelos ordenados juntos. Algumas pessoas acham o conceito de Zen difícil. Como você definiria? Então, isso significa que nunca separamos nossa vida da nossa prática. Zen é, como 24 horas, quando você está em pé, sentado, andando, deitado. Então, nunca separe, entendeu? Nossa vida cotidiana e nossa prática não podem ser separadas. Não são duas coisas. Zen também significa dentro, nossa mente e fora. Dentro e fora viram uma coisa só. Isso é Zen. Então, se você não faz essa separação entre a prática do Zen e a vida cotidiana, ou seja, se você não distingue claramente o momento em que está praticando o Zen formalmente daquele em que está apenas vivendo o seu dia a dia, isso significa que, na verdade, qualquer coisa que você faz, como varrer o chão, preparar comida, ou mesmo limpar algo, todas essas ações do cotidiano, por mais simples que sejam, também podem ser vistas como atos de Zen em si? Zen significa o que você está fazendo agora, entendeu? Então, alguém pode alcançar a iluminação enquanto está comendo, lavando a tigela. Tudo isso nós fazemos para ajudar as pessoas a estarem no momento presente. Talvez, nesse momento, sua mente fique clara e sua vida fique mais clara. Isso se chama meditação da tigela de água, e o objetivo é carregar a água sem derramar uma única gota. Agora, a ideia é que você pode fazer isso aplicando o Zen, porque se você pensar que está carregando uma tigela de água, vai acabar tremendo e derramando um pouco, mas se você esvaziar completamente a mente, vai conseguir completar a tarefa com sucesso. No Ocidente, muita gente já ouviu falar de Zen. É algo que é bastante popular. Você acha que isso é em parte porque a vida das pessoas é tão exigente e o Zen oferece uma espécie de saída para isso? Acho que não é só o Ocidente que está muito ocupado. Agora a Ásia está ainda mais ocupada. Verdade. É muito assim, voltado para o dinheiro. Todo mundo se preocupa com o sustento. Então é muito importante que nossa mente saiba como relaxar, viver o momento presente e manter a clareza. Então, se você consegue viver no presente, mesmo que haja algum problema aqui, tudo bem.
Sabe, você tem essa mente clara e não fica agitado. Acho que essas são práticas muito importantes para todo mundo. Os praticantes de Zen hoje em dia não gostam de usar palavras específicas para limitar o que é o Zen, mas se você quiser encontrar uma definição para a prática, provavelmente o mais próximo que vai chegar é que isso realmente acredita no poder da intuição e um tipo de palavras para limitar o que é o Zen. Mas se você quiser encontrar uma definição para a prática, provavelmente o mais próximo que vai chegar é isso. Isso é algo que realmente acredita no poder da intuição e em um tipo de simplicidade produtiva. E eu consigo ver que valorizar a intuição, viver o momento, viver o dia a dia com a mente clara é uma forma muito produtiva de passar o tempo. Talvez isso explique por que, entre todas as vertentes do budismo, o Zen se tornou especialmente atraente para quem vive no nosso exigente século XXI. O Zen e seu ancestral Shan é uma forma muito prática de sabedoria budista. Ele incentiva um processo de redescoberta por meio de uma vida simples. A tradição Zen enfatiza que a iluminação é possível aqui e agora. Ela é diferente de outras formas de budismo? Zen significa apontar diretamente para a nossa mente. Significa acordar agora mesmo, sabe? E estar claro sobre o que você está fazendo agora. Na verdade, nossa mente não é complicada. É o nosso pensamento que torna a nossa vida muito complicada. Então, o Zen é uma ferramenta para nos ajudar a trazer nossa mente de volta para a vida cotidiana e ser simples. O Zen, como toda prática budista, transforma a filosofia em uma ferramenta para ajudar no dia a dia. A meditação é usada para trazer o resultado tangível, seja na compreensão do mundo ou na nossa capacidade de lidar com ele e com o sofrimento que vemos ao nosso redor e sentimos dentro de nós. Uma coisa que me chamou a atenção é que, independentemente das variações regionais do budismo, as questões do sofrimento estão bem no centro da filosofia. Agora, isso é realmente interessante porque, de modo geral, nos últimos 2.500 anos, as culturas do Oriente têm sido muito desinibidas em relação ao sofrimento. Eles não se importam em colocá-lo no centro do palco. Enquanto que, no Ocidente, essas são questões que às vezes tentamos varrer para debaixo do tapete. Na era moderna, por exemplo, já fomos acusados de tentar enganar a própria morte. Mas é só olhar para essa estátua. Lá está o Buda prometendo lidar com todo o sofrimento do mundo. Então, isso realmente faz a gente se perguntar qual será o futuro do budismo como um sistema de crença global. O que vai acontecer quando as ideias do Oriente, que colocam o sofrimento em primeiro plano, começarem a criar raízes no Ocidente? As ideias e a filosofia do budismo se tornaram cada vez mais populares no mundo acelerado e altamente competitivo da Califórnia. Conceitos da nova era misturados com a contracultura dos hippies nos anos 1970 fizeram com que palavras como karma e nirvana se tornassem comuns. O budismo ofereceu uma luz espiritual a partir de uma ênfase na moralidade, sem ser autoritário demais. O budismo inicialmente se espalhou pelo Ocidente, e especialmente pela costa oeste dos Estados Unidos no século XIX, graças aos trabalhadores japoneses e chineses trazidos para trabalhar nas ferrovias. Em Los Angeles, os primeiros templos budistas foram estabelecidos na virada do século. Hoje, a cidade abriga um dos maiores templos budistas do Ocidente, o Templo Sila em Hacienda Heights, nossa sétima maravilha do mundo budista. Aqui vou tentar entender, de forma simples, o que deve ser o conceito budista mais importante, o objetivo final para os budistas, o Nirvana. O planejamento e a construção do templo nos anos 1980 foram recebidos com desconfiança e resistência das comunidades locais. A construção do templo em seu local atual sobreviveu a 6 audiências públicas e 165 sessões explicativas. Finalmente, em 1985, o templo recebeu a permissão para a construção e foi concluído em 1988. Vou te dizer, há uma verdadeira riqueza aqui os Budas.
Sim. Nunca vi tantos assim. Deve ter, o quê? Uns 10 mil ou algo assim, pelo menos nessas paredes? Sim, há mais de 10 mil Budas bem aqui, grandes e pequenos. E se você olhar para todos os Budas, talvez encontre alguns nomes ali. É uma prática chinesa em que as pessoas fazem uma oferenda e então colocam o nome da família ali como seu Buda. Tudo bem. E também é uma forma de apoiar o templo. E eles vêm aqui e dizem, eu tenho um Buda ali dentro. É como uma conexão entre o Buda de fora e o Buda dentro deles. Um dos budistas americanos que frequentam o templo é Mário C. Ele se tornou budista há 6 anos. Há quem diga que o atrativo do budismo para muitos americanos é que ele é agradavelmente místico, vem do Oriente, mas ao mesmo tempo se encaixa com um estilo de vida materialista do tipo vale tudo. Como você responde a isso? Não quero faltar com respeito, mas tenho amigos que usam budismo, religiões e filosofia oriental e misturam tudo com o movimento New Age. E tudo bem. Se funciona para eles, tudo bem. Minha preocupação é que é justamente esse lance do vale tudo, sabe? É um mercado livre de espiritualidade. Então qualquer coisa que eu diga ou pense hoje está valendo. Mas como temos esses ensinamentos centrais no budismo, isso nos mantém sob controle, para não cairmos nessa de que se é bom para mim, então tá tudo certo. A gente realmente tenta evitar isso. Esse budismo me deu uma disciplina sem a necessidade de um Deus para me recompensar ou me punir. Houve um aumento de 10 vezes no número de budistas na Europa e na América nos últimos 40 anos. A maioria dos observadores estima que há entre 2 e 3 milhões de budistas praticantes nos Estados Unidos, com o número de simpatizantes do budismo estimado em mais de 10 milhões. O Templo Silai é um exemplo da expansão moderna do budismo. O que você fez? Muitos budistas vêm ao Templo Silai para adorar. Outros vêm para praticar meditação. No Ocidente, recentemente houve um grande interesse pelo yoga, simplesmente como uma forma de manter a forma e como uma forma de meditação. O yoga tem suas raízes em tradições indianas que antecedem tanto o hinduísmo quanto o budismo, e às vezes é usado por hindus para afirmar o domínio da mente sobre a matéria. Para os budistas, o principal objetivo do yoga é alcançar a iluminação pessoal. O budismo é uma filosofia muito antiga, mas de certa forma, você acha que ela combina muito com a vida americana? Porque ela tem esse tipo de atitude de eu posso fazer. Sim, combina muito com a América. Um dos motivos é que sempre fomos materialistas. Somos conhecidos por isso. E eu percebi pela minha experiência que isso não leva você aonde quer chegar. E não consigo acreditar que sou o único a pensar assim. Eu não consigo acreditar nisso. O budismo oferece razões para isso. Tenho certeza de que outras pessoas como eu, que de alguma forma não entendem porque todas estas coisas não as fizeram felizes, estariam procurando por algo diferente. Então, não me surpreende que seja um popular. Não é contra nenhuma outra religião e também não é contra a ciência. Está muito alinhado com tudo. O templo oferece budistas americanos razões para visitar. Mas se você é um devoto do budismo, então uma das suas principais motivações para vir aqui é buscar a iluminação, o nirvana. Agora, eu adoraria poder te dizer que tem uma definição de livro didático para o que realmente é o nirvana, mas considerando que o próprio Buda disse que está além das palavras, além da lógica, eu suspeito que esse vai ser um conceito bem difícil de definir. Nirvana certamente é, ou seja, sem dúvida, um estado mental. E é um estado mental no qual você aboliu emoções muito fortes e intensas de realmente querer muitas coisas, ou de odiar muitas coisas, ou de estar confuso. É um estado mental que você atinge, e naquele momento e depois disso, você desfruta de uma espécie de calma plena e feliz. E esse caminho, o fim desse caminho é o nirvana? Esse é o seu objetivo? Sim, nirvana, iluminação, compreensão plena, despertar. Todos esses são termos muito parecidos, e para mim é compreender a verdade.
entender o que é isso, o que realmente é. Quão confiante está que Nirvana é o objetivo que vai alcançar? Estou otimista. Que tal? Há pessoas que dizem que é muito possível. E essas pessoas são muito inteligentes. E eu estou seguindo o conselho delas e eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Como tantas coisas no budismo, o Nirvana claramente precisa ser experimentado, não explicado. Mas, para os budistas, a jornada até lá, o caminho que você percorre, parece ser tão importante quanto chegar. Os budistas vão te dizer que o Nirvana não tem pontos fixos no tempo ou no espaço. E isso é até um pouco irônico porque um dos poucos elementos aceitos da história budista é onde o próprio Buda alcançou a iluminação. Dizem que isso aconteceu no norte da Índia, sob os galhos espalhados de uma figueira sagrada. E foi exatamente ali que minha busca começou, em Bodh Gaya, nesse local onde dizem que a filosofia budista realmente teve início há 2.500 anos. Nessa jornada, explorei aspectos fundamentais da crença budista e cheguei um pouco mais perto de entender algo vital sobre o núcleo da filosofia budista, o Dharma. O Dharma é simplesmente o modo como o mundo é. E todos nós podemos viver melhor se seguirmos um caminho que nos permita lidar com o mundo da forma mais apaixonada, compassiva, positiva e sábia possível. Agora, independentemente das variações e interpretações do budismo, isso me parece algo bastante simples e realmente iluminado. Aprendi sobre o karma, como ações conscientes impactam nossas vidas, sobre o samsara, o ciclo de vida, nascimento e morte, sobre meditação, sobre o zen e sobre o objetivo final de todo budista, o nirvana. Vi algumas das arquiteturas mais bonitas inspiradas por ideias budistas e como, após 25 séculos, o budismo ainda atrai milhões de pessoas ao redor do mundo, uma filosofia enraizada em seu passado antigo e que, ao mesmo tempo, dá personalidade ao mundo moderno, mostrando como o budismo coloca a responsabilidade de perceber a verdade em cada um de nós. À medida que o budismo viajou, ele transformou as culturas com as quais entrou em contato, assim como também foi transformado por elas. Você se pergunta se o Buda algum dia poderia ter imaginado o impacto que suas ideias teriam na história da humanidade, especialmente considerando que a única coisa da qual ele tinha certeza era que a impermanência e a mudança eram as únicas coisas definitivas neste mundo. E só escute isso, é um dos epítetos mais poéticos dele. Assim você deve pensar sobre todo este mundo passageiro, uma estrela ao amanhecer, uma bolha em um riacho, um relâmpago em uma nuvem de verão, uma lâmpada tremeluzente, um fantasma e um sonho. Bem, os sonhos do Buda de 2.500 anos atrás ainda estão conosco, e foram incorporados em um dos sistemas de crenças mais tenazes de todos os tempos, além de alguns dos monumentos mais icônicos e belos do mundo.